Muito bom dia a todos, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sr. nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião. Muito bom dia. Nós hoje temos a reunião número 6 de 2026, relativamente ao mandato 2025-2029, e eu vou começar por distribuir o resumo diário de tesouraria aos Srs. Vereadores, dando nota para a ata de que ao dia de ontem, dia 8/4, havia um total de disponibilidades de 3.292.334,42 €. Dada esta informação, abre-se o período antes da ordem do dia. Tem a palavra os Srs. Vereadores para alguma questão que queiram colocar. Sra. Vereadora, tem a palavra. Então, bom dia a todos. Eu tenho aqui algumas questões e algumas observações. Primeiro, referente à entrega das medalhas no dia 2 de abril. Era um dia de comemoração do aniversário do Conselho. Embora o ano já tivesse acontecido o mesmo, eu ia na expectativa de que os vereadores da CDU, uma vez que até tinham feito propostas de entrega de medalhas, nomeadamente ao Rancho da Casa do Povo de Alpiarça, ao coro da Sociedade Filarmónica Alpiacense e ao motociclista João Duarte, eu ia na expectativa que nós, pelo menos, pudéssemos entregar alguma dessas medalhas. Eu não tenho nada contra que vá o Sr. Presidente da Junta, vá a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que nem foi, entregar, uma vez, portanto, que há sempre um envolvimento com a Junta de Freguesia, com a Assembleia Municipal, e sempre foi assim. Agora, isto é uma deliberação da Câmara, proposta da Câmara. Os vereadores da CDU apresentaram proposta. Porque é que nós não poderíamos também... Eu não estou à procura de protagonismo, que tudo o que eu não preciso mas gostávamos de ter estado mais envolvidos nesta entrega. Assim, o palco era grande, cabíamos lá todos, éramos mais 4. Penso que os outros 2 vereadores também não se importariam de lá estar. Portanto, isso era só para os presidentes, que fosse então também o presidente da Assembleia de Freguesia, que também era presidente. Portanto, digo já que não é para aparecer nem nada disso, é só porque penso que também ficava bem, nós também, uma vez que é uma deliberação da Câmara, nós também podemos participar. Portanto, a segunda questão, ou neste caso é a primeira, porque a outra não era nenhuma questão. Eu vi na comunicação, portanto, aí da região, a Sra. Presidente disse que nós provavelmente iríamos ter um dos melhores parques escolares do distrito. Eu gostaria de saber se, em relação ao pavilhão Professor Miguel Jordão, se também irá ter alguma intervenção. Porque, pelo menos de fora, eu não tenho visto por dentro, mas ao nível da pintura está, portanto, a necessitar ali de, nem sei como é que está a cobertura, mas está a necessitar também de intervenção, penso eu. A terceira, passei por acaso ontem, passo lá muitas vezes, mas ontem passei ali para a urbanização Casal dos Gagos, e aquela área envolvente, toda aquela área envolvente está muito desprezada. Talvez ainda não tenham chegado lá, mas já está assim há algum tempo, quer para os moradores, quer para nós, pronto, quer para os visitantes, está ali logo na entrada, praticamente na entrada, numa das entradas da Alpiarça. Eu penso que requeria um bocadinho de mais atenção.
A quarta também não é propriamente uma questão. Nós, os vereadores da CDU, gostaríamos de visitar as obras dos 46 fogos e uma vez que penso que esta parte dos primeiros 7 estão já quase em fase de conclusão e ainda falta, portanto, pronto, os outros não são 14, são 13. São 13. Pronto, gostaríamos de, até porque às vezes nos perguntam fazem-nos algumas perguntas e não sabemos responder e assim, portanto, se for possível, gostaria que nos depois agendassem a possibilidade de fazer uma visita. E para já eu não tenho mais nada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Então, relativamente à cerimónia da entrega das medalhas, a cerimónia processou-se sem nenhuma alteração do ponto de vista da organização relativamente àquilo que aconteceu o ano passado. E, portanto, não, como o ano passado já tinha acontecido deste modo, não vejo inconveniente para de futuro podermos repensar o formato da própria cerimónia, até porque eu acho pessoalmente, e nós aqui achamos no Executivo que, eventualmente, algumas destas cerimónias, quer do aniversário do município, quer de outras efemérides, carecem aqui de uma renovação, de uma nova dinâmica relativamente à forma como se organizam as comemorações. Nós vimos fazendo o mesmo modelo há muitos anos, já se fazia, em boa medida, fez-se logo a partir da altura em que tivemos o poder local democrático e depois continuámos mais ou menos nos mesmos modelos. Se calhar faz sentido nós repensarmos quer esta cerimónia, quer as outras e começarmos a dar-lhe aqui também uma dinâmica diferente. Portanto, a organização não foi feita com nenhum intuito especial. O que fizemos foi reproduzir o que tínhamos feito já o ano passado, sem qualquer intenção de deixar de fora quem quer que fosse. Mas fica o reparo, fica a nota, não havendo também questões relativamente a isso e de futuro nós podermos eventualmente ponderar a forma como fazemos esta cerimónia. Relativamente à questão que coloca do pavilhão Miguel Jordão, nós, como sabe, Sra. Vereadora, quando iniciámos o mandato anterior, já tínhamos para a intervenção na escola, na EB23 e secundária, nós já tínhamos o concurso finalizado, o montante que estava definido já estava compromissado e, portanto, nós quando chegámos, a única coisa que demos seguimento foi ao resultado do concurso e, portanto, consignámos a obra e começámos a fazê-la. Mas todo o processo de escolha da empresa, o processo de financiamento, etc., estava tratado, aliás, como fiz questão de dizer várias vezes. Como sabe também, esse financiamento, como não se aguardou pelo financiamento do PRR, na altura eu também não fiz nenhuma crítica especial a isso, porque considerei que, havendo algum montante atribuído em termos de FEDER, que, enfim, com a informação que o Executivo de então tinha, possivelmente não era uma má decisão ter avançado e, portanto, se calhar hoje voltaria a pensar a mesma coisa, dado o facto de nós percebermos como é que as coisas estão do PRR, mas, ainda assim, a verdade é que a obra ficou aquém, ainda que tenha sido reforçada quase €1 milhão por este Executivo, abdicando de outros projetos, ainda assim a obra ficou aquém daquilo que era necessário fazer e, portanto, não ficou... todos os assuntos que estavam pendentes relativamente à escola não ficaram resolvidos. E, portanto, nós agora, com o aviso que abriu para as escolas e tendo aquela escola ainda como indicada como prioritária, nós estamos a submeter mais um projeto para fazermos as intervenções que ficaram, digamos que por fazer, por impossibilidade, uma vez que não tínhamos financiamento para elas. E, portanto, nessa intervenção, nesse projeto que estamos agora a fazer, o projeto está encaminhado, nós contamos poder apresentar a candidatura ainda durante o primeiro semestre deste ano, vamos ver se temos condições para isso, mas neste projeto já estará englobada a intervenção no pavilhão Miguel Jordão,
porque ele não precisa só de uma intervenção exterior, precisa de uma intervenção mais estrutural, uma vez que, como também é conhecido de todos, o pavilhão desde muito cedo teve problemas de infiltrações, de chover lá dentro, e tem lá algumas situações que têm que ser corrigidas e, portanto, o pavilhão integra o elenco de obras, digamos assim, que nós vamos colocar nesse projeto para ser intervencionado, até porque é um pavilhão municipal, apesar de estar ao serviço da escola, e coisa que irá continuar a estar, mas não deixa de ter utilidade fora do âmbito escolar e, portanto, é importante, naturalmente, quer para um, quer para o outro, que ele esteja em condições. Relativamente à urbanização Casal dos Gagos, dizer o seguinte: nós, como sabe, vivíamos fazendo a intervenção nos espaços verdes nas várias urbanizações e nos vários bairros que temos na nossa vila. E aquela urbanização em concreto tem à entrada, como diz a senhora vereadora, um dos terrenos não é do município. E normalmente é o terreno que está sempre em pior estado, porque os proprietários não fazem, pronto, mas pelo menos um deles não faz logo na entrada. Aliás, o município só tem mesmo as zonas verdes que estão tratadas, porque de resto os lotes são privados. E, portanto, digo eu que uma boa parte do mau aspecto que tem, sobretudo quando se passa na Nacional 118, tem a ver com o facto de nós reiteradamente insistimos para que se faça a limpeza e ela normalmente não se fazer. De todo o modo, nós também vamos fazer uma pequena intervenção ali no bairro, e é uma zona que é uma zona verde, que está lá no centro da urbanização, que nós vamos transformar em zona de estacionamento, uma vez que o problema principal da urbanização é que ela cresceu bastante, tem muitos moradores, os prédios estão todos ocupados e o espaço de estacionamento é exíguo. E, portanto, levanta ali uma série de problemas relativamente ao facto de haver falta de estacionamento. E, portanto, nós vamos, de forma a permitir que se mantenha também ali alguma componente de natureza, para não estarmos a retirar espaço verde à urbanização, mas vamos fazer ali uma intervenção para permitir alargar o número de estacionamentos. E viemos, ao longo do tempo, a fazer algumas intervenções relativamente à recuperação do parque infantil que lá estava e de um conjunto de outros arranjos que vamos fazendo. Relativamente à visita à obra dos 46 fogos, não vejo inconveniente nenhum, sendo certo que nós estamos, penso eu que até ao final do mês, já devia ter acontecido, era no início do mês, mas nós estamos a preparar as coisas para entregarmos as primeiras 3 casas, que estão prontas. E, portanto, tivemos aqui um compasso de espera por causa da questão das ligações da E-Redes, que se atrasou a vir fazer as ligações, mas, de todo o modo, as casas estão em condições. Nós, neste momento, o que precisamos é de fazer as mudanças e, naturalmente, nesta ocasião, os senhores vereadores também estarão presentes. De todo o modo, que quer eu, quer o vereador João Formiga e o vereador Jorge Freitas, temos intenção de fazer uma visita às casas antes de as entregar e, portanto, não vejo inconveniente em que os seus vereadores sejam convidados e estejam também nessa visita. E pronto, chegamos ao fim do nosso período antes da ordem do dia. Não havendo mais questões, eu passaria então à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara realizada no dia 25 de março de 2026, que vem para deliberação. Não sei se há alguma questão, Sra. Vereadora. Tenho assim só uma coisita. Muito bem, então tem a palavra. Pronto, aqui foi só um erro aqui de teclado, que é na página 3 do documento. Na página 3, na parte final, na quinta linha a contar do fim, em vez de reorganização, falta o G, não é? Pronto. E depois é no nome da Karina, ela é Isabela, e aqui em algum sítio eu vi Isabel. Mas elas ali tiveram, no recurso humano não, no jurídico foram às listas
das eleições. E está a Isabela. Está a Isabel. Nós tivemos essa dúvida. Ninguém deu por esse erro. Eu, por acaso, perguntei. E nós Para também confirmar, tivemos essa antes de dúvida. vir, perguntei-lhe. És Isabela? Ela é Isabela. Ela é Isabela. Mas Mas não nas diz- outras atas tem vindo Isabela. Mas depois as colegas colocou-se ali essa dúvida e os colegas foram ver as listas que foram entregues para as eleições e está a Isabel. Também ninguém Pois, detectou. Detectam, com certeza. pronto, mas muda. Se é Isabela, é Isabel. Exatamente. Se é Isabela. Mas nós tivemos essa dúvida também. Pronto, eu perguntei-lhe, ela respondeu que Pronto. Que é Isabela. Isabela. Ok. Muito Caso a bem. Vera disse-me que era Isabel. Então, feitas estas correções indicadas pela senhora vereadora Fernanda Cardigo, não havendo mais intervenções, vamos passar à votação. Relativamente à ata da reunião de Câmara do dia 25 de março, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 é uma ratificação, uma proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas do Circo Amar. Os senhores vereadores também têm a documentação na vossa posse. Há uma solicitação deste circo a solicitar a isenção das respectivas taxas, neste caso no valor global de 56 euros, e o circo esteve instalado em Alpiarça e por meu despacho foi, aliás, por despacho do Sr. Vereador, foi decidido isentar o pagamento desta taxa. Não sei se há alguma questão sobre isto, Sra. Vereadora. Não. Pronto. Então, vamos votar a ratificação do despacho do Sr. Vereador da proposta de autorização da isenção do pagamento de taxas pelo Circo Amar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é uma proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas também relativa à Associação de Estudantes da Escola José Relvas. Também é uma ratificação do despacho do Sr. Vereador Jorge Freitas a isentar a Associação de Estudantes do pagamento de uma taxa de 28 euros para a realização de uma festa promovida no dia 21 de março. Tratando-se de uma associação de estudantes sem fins lucrativos, entendeu-se emitir este despacho e, portanto, isentar a Associação de Estudantes desta taxa. Há alguma questão? Não, também não há. Então, vamos votar a ratificação da autorização de isenção de pagamento de taxas à Associação de Estudantes das Escolas de Relvas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a proposta de ratificação do despacho de aprovação das provas equestres 2026, relativo ao valor das inscrições. Como sabem, têm vindo a decorrer e vão continuar a decorrer provas equestres na nossa reserva do Cavalo de Sorraia. A Federação Equestre Portuguesa prevê sempre e determina sempre que as provas tenham um custo referente à inscrição, aluguer de boxes e fornecimento de consumíveis, conforme o previsto na tabela que está na documentação dos senhores vereadores, e, portanto, o que se propõe é que, com base nestes considerandos, relativamente à questão dos valores atribuídos, que estes sejam os valores a cobrar na realização das provas durante o ano de 2026, referente ao valor da inscrição, aluguer de boxes e consumíveis, conforme a tabela que está na vossa mão, e que tem valores consoante a idade dos cavalos, as boxes, o tipo de provas e depois o valor para os consumíveis, para o feno e para as aparas. Não sei se há alguma questão também. Não, eu vou-me abster, mas é só no sentido que tudo o que tem normalmente taxas de inscrição, nós Certo. abstemos porque é uma questão de gestão vossa. Muito bem. É só nesse sentido. Então, assim sendo, vamos votar o ponto 4. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria com a abstenção da senhora vereadora Fernanda Cardigo. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, deixa-me ver se eu consigo, que isto tem
tido aqui alguma dificuldade em abrir este documento, que ele é muito pesado, mas vou aqui tentar voltar ao início. Pronto, então, o ponto 5 tem a ver com determinarmos o início da discussão pública referente à alteração do plano diretor municipal e à planta de condicionantes, mas convém fazer o enquadramento desta questão. Nós, como sabem, o município está a fazer a revisão do plano diretor municipal, está numa fase bastante avançada relativamente ao fecho de toda da revisão global do PDM, que esperamos que esteja completa. Neste momento já nada está do nosso lado, já foi completamente tudo submetido e temos já alguns pareceres, mas aguardamos o parecer final para depois submetermos a consulta pública. Mas, entretanto, nós encetamos um processo de revisão do PDM e de revisão da planta, sobretudo no que diz respeito à planta de condicionantes, decorrente da proposta de instalação daquela nova unidade industrial da Suprema na zona industrial. E, portanto, é relativamente a essa revisão do PDM que tinha que sofrer revisão e à planta de condicionantes que se abre o período de discussão pública. E, portanto, neste momento as entidades emitiram o respectivo parecer, procedeu-se de acordo com aquilo que nos foi solicitado, à ponderação e à reformulação da proposta em conformidade com as orientações e as condicionantes expressas por parte da CCDR e dos vários organismos que dão parecer para esta questão. E, portanto, a proposta está estabilizada. Neste momento é aquela que é apresentada e abre-se necessariamente, de acordo com a lei, o período de discussão pública referente ao documento que está anexo e, portanto, que tem apenas esse propósito. O período é um período que não é inferior a 30 dias e, portanto, terá que ser agora, na sequência da nossa reunião, devidamente anunciado para se abrir e depois, havendo ou não havendo alguma pronúncia sobre o mesmo, tratar o assunto até fecharmos completamente este processo para permitir e viabilizar a instalação da nova unidade industrial na zona industrial Alpiarce. De qualquer maneira, se houver alguma questão, eu também estou disponível. Acho que foi, Sr. Vereador. Não, eu penso ter percebido esta fase de alteração, nomeadamente da planta de condicionantes, e que no essencial foi a retirar o traçado do IC3 por já estar suspenso. Eu vi os parceiros da CCDR e da IP e penso ter percebido. E não tenho contra esta alteração. Esta alteração antecipada, conforme a Sra. Presidente disse, será para viabilizar os projetos, penso que da Suprema, quer da Lagoalva também, não? Sim, mas o que está pendente nesta circunstância, em concreto, sim, a planta de condicionantes tem a ver com a Suprema, daquela parte da RAN e da rede. Agora o que eu digo isto andou para trás algumas vezes também aqui por culpa da Câmara, porque nós até aqui em reunião de Câmara avisámos e depois as coisas tiveram que voltar para trás. Se em relação ao projeto da Suprema não será já um bocado tarde e se a Suprema irá realmente concretizar o projeto de Alpiarce e não investirá só em Almeirim, como já está a investir, e se realmente irá concretizar esse projeto de Alpiarce. Portanto, eu vou-me abster, mas porque neste processo, e conforme fomos sempre dizendo, faltaram-nos sempre enquadramentos jurídicos que nos permitissem votar a favor sem reservas, mas pronto, continuamos sempre com algumas dúvidas em determinadas situações. E é isso. Muito obrigada, Sra. Vereadora. O projeto da Suprema está a andar, o próprio projeto de construção está feito, está dado entrada
está dada a entrada no município, está a ser avaliado para poder ser dada a resposta se cumpre ou não cumpre os requisitos para a sua instalação e, portanto, não temos nenhuma razão. Aliás, eu próprio tenho reunião marcada com a Suprema na próxima semana, não tenho qualquer indicação, até porque a Suprema tem acompanhado este processo desde o início e, portanto, tem-se mantido sempre informada relativamente a todos os procedimentos que o município desencadeou. E não é diferente nos outros municípios, tem sido exatamente a mesma circunstância, sendo que há municípios que têm a situação completamente resolvida e há outros que o que encontraram não têm essa capacidade e, portanto, nós tínhamos uma zona industrial que estava impedida de crescer, não tinha condições absolutamente nenhumas para crescer e, portanto, era difícil, sem criar essas condições, era difícil que ou a Suprema crescesse ou qualquer outra indústria se viesse aqui instalar. Aliás, a situação que estamos a tratar, obviamente, na revisão do PDM e, portanto, que contamos ter concluída rapidamente. Muito bem, então assim eu vou pôr o ponto à votação. Relativamente ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, a determinação do início do período de discussão pública referente à alteração do Plano Diretor Municipal de Alpiarce e planta de condicionantes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Fernanda Carneiro. Nós chegamos ao fim, não há público na sala e, portanto, eu pedi à Dra. Carla, por favor, que nos lesse a minuta da ata.